Eu não sou seu, eu não sou de ninguém. Você não é minha, eu não tenho ninguém. Nós somos livres, independentes do qual comer. Você não manda em mim, eu não mando em você. E aí, bonitão, e aí, bonitona, tudo bem? Bem-vindos a mais um Historiando comigo, professor Ricardo. Galerinha, nesse vídeo a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Pra gente falar um pouco sobre a independência do Brasil, a gente vai voltar aí nessa história, tá? A gente vai falar lá da Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto, que ganha este nome por estar impregnada dos ideais liberais da Revolução Francesa, queria liberdade apenas para si. Afinal, queria já acabar com a recém-liberdade conquistada pelo Brasil, transformando-o novamente em colônia. Então aí a gente já faz uma piada, né? A gente já faz uma brincadeira, né? Revolução Liberal do Porto estava impregnada com as ideias liberais da Revolução Francesa. Estava impregnada com as ideias liberais da Revolução Francesa numas, porque ela queria liberdade financeira para ela, queria bens para ela. O Brasil, ela queria acabar com a liberdade do Brasil, já transformar o Brasil de novo em colônia, né? Dom João, que tinha amado tanto o Brasil, virou casaca e agora, já em Portugal, voltou a amar Portugal e também desejava a recolonização do Brasil. Talvez tenha nascido daí, né? A dança portuguesa, o vira, né? Afinal de contas, Dom João vira de lado toda hora, né? Quando ele estava aqui no Brasil, ele amava o Brasil. Quando ele voltou para Portugal, ele voltou a amar Portugal e já queria de novo sacanear o Brasil. Seguindo o jogo aí, vamos lá. Dom Pedro, que inicialmente sentiu-se pressionado na posição de filho do antigo monarca, começava a apoiar o descontentamento de parte da elite brasileira com relação à vontade de recolonizar o Brasil. Gente, tranquilo esse conceito, né? Dom João vai para Portugal, fica aqui o filho dele também é português. A elite brasileira começa a pensar qual é exatamente o papel desse cara, o que ele quer aqui. Será que ele está do nosso lado? Será que ele está do lado de Portugal? Será que vai ficar do lado do pai dele se voltar para Portugal? Enfim, Dom Pedro percebe que está aí entre dois lados, dois mundos, e ele começa a apoiar o descontentamento da elite brasileira. A elite brasileira, com a independência, com o Brasil no lugar de um reino, né? O Brasil começa a ter privilégios. Agora o Brasil é reino, agora o Brasil faz comércio, agora o Brasil tem manufaturas. Se o Brasil voltar a ser colônia, a gente se dana de novo, né? Sem contar que a gente tinha lá o fim do pacto colonial. Agora o brasileiro podia fazer comércio com quem quisesse. Inglaterra. Vamos lá. Pedro começa uma série de embates contra as cortes portuguesas, desobedece às ordens do pai, até que sua volta é exigida em Portugal. Galera, assim como Dom João voltou para Portugal e voltou a amar Portugal, como eu disse, virou casaca, né? Nasceu daí o vira, né? Provavelmente eles imaginavam o seguinte: se Dom Pedro também voltasse a Portugal, ele ia voltar a amar Portugal e ficar do lado de Portugal. Porém, apoiado pelas elites brasileiras e o Partido Brasileiro, em 9 de janeiro de 1922, declara ficar no Brasil e é o dia do fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. 9 de janeiro, o dia do fico. Enfim, a independência. A pressão portuguesa continuava. Sentindo-se ainda mais apoiado pelas elites brasileiras, Pedro diz que nenhuma ordem portuguesa seria acatada aqui no Brasil sem sua permissão. E ainda expulsa as tropas portuguesas que estavam no litoral brasileiro. Essa atitude de Pedro deixou o pai dele muito irado, cara. Ele vai dizer o seguinte: nenhuma ordem vinda de Portugal será mais aceita aqui no Brasil se eu não permitir. E outra, a tropa portuguesa que está no litoral brasileiro, beijo, tchau, aqui é Brasil. Ficou macho, vamos lá. Em viagem, do Rio de Janeiro para São Paulo, após receber cartas de seu pai, em que ele era chamado de rapazinho de carreira criminosa, Dom Pedro proclama a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Vamos lá. Primeiro a gente tem que falar sobre a independência do Brasil propriamente dita. Como eu sempre digo, gente, em história as coisas não acontecem assim. Dom Pedro não acordou um dia e falou: não tem o que fazer, tá chovendo,
não vai dar para jogar hoje, meus amigos estão de folga. Não, não é assim, não tem o que fazer, vou lá fazer a independência do Brasil. Não, essas coisas na história, elas acontecem, né, como uma escada, um degrau, uma sequência de fatos. Então, primeiro momento, a gente pode dizer que a independência do Brasil, ela começa lá em 1808 com a vinda da família real para o Brasil, e a partir do momento que o Brasil é levado de colônia a reino. Tanto, né, que tem aquele momento que quando Dom João volta para Portugal, ele diz aquela frase para o filho: Pedro, se for para eu perder essa terra para alguém, que seja para você que me tem respeito. Sentindo-se apoiado pela elite brasileira, Dom Pedro se recusa a aceitar as ordens de Portugal e se recusa também a voltar a Portugal, né? É o dia do fico, lá em janeiro de 1822. Então, se a gente disser que a independência do Brasil tem o início lá com a vinda da família real para o Brasil, a fuga da família real para o Brasil, ela é consolidada com o dia do fico. A gente pode dizer de verdade que em setembro de 1822, quando Dom Pedro é chamado, né, pelo pai de criminoso, e sem outra alternativa, diante da situação insustentável, proclama a independência do Brasil, ali só é a consolidação, cara. A independência, ela começou com a vinda, ela fica forte com o dia do fico, e lá, no dia, né, da independência ou morte, ali só é a consolidação de algo que já estava para acontecer, né? Galerinha, pra gente terminar, a gente sabe que a independência do Brasil, né? Aqui o quadro, né, Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo, ela é uma idealização, né? E não é uma coisa de Brasil, né? Todo mundo precisa de heróis, né? Todo país, todo mundo precisa de heróis. E aí quando Pedro Américo pintou esse quadro aqui, ele fez uma idealização, um quadro bonito, né? Na realidade, esse quadro, Independência ou Morte, o Grito de Ipiranga, ele foi baseado no quadro Friedland, né? A Batalha de Friedland, do artista francês Jean-Louis Ernest Moser. Dá para ver aqui, né, uma bela semelhança. Na realidade, a pintura original não teria roupa de gala, né? Disse até que Dom Pedro não estava nem com a calça dele, né? Quando ele atravessou o rio lá em... agora eu não vou lembrar a cidade, né? A calça dele molhou, né? Ele vindo de Santos para São Paulo, ele passou por um riacho, a calça dele molhou, e ele falou para um dos soldados da guarda dele, que tinha o mesmo tamanho dele, dar a calça para ele, né? E o cara deu a calça para ele. Então ele não estava nem com a roupa dele, muito menos os soldados estavam com essa roupa de gala bonita, né? Que seriam a roupa dos dragões da independência hoje, né? Eles estariam de mula, com 4 ou 5 pessoas ali na comitiva, e segundo, né, o padre Melchior, que estava lá na hora, né, Dom Pedro leu as cartas do pai, né, as cartas na realidade que vi de Leopoldina e do Bonifácio, e ele pisoteou as cartas. Se ele pisoteou as cartas, é impossível ele estar em cima de qualquer cavalo, né? Ele vai apenas dizer: diga minha guarda que a independência do Brasil está feita. Galerinha, isso aí foi a independência do Brasil, independência pero no mucho, mas fica nessa. Beijo, tchau, bom estudo, fui. Se a gente tá assim, comendo capinha porque a gente quer, se não precisar nós somos livres, independente, futebol,